Aleluia, glória ao bom Deus, né? Desejo a você uma excelente segunda-feira, uma maravilhosa semana, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então estar orando a Deus e agradecendo pela tua infinita graça, favor e misericórdia no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, a ti te bendizemos, tu és o nosso Deus, a nossa rocha, pedimos o teu favor sobre nós. Se conosco, Pai, e que o Senhor nos abençoe nessa segunda, abençoe na terça, abençoe na quarta, abençoe na quinta, abençoe na sexta, no sábado e no domingo. Nos conduz na destra da tua justiça. Pai, apresentamos a nossa vida e esse dia na tua presença, pedindo que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos capacite, seja conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus o Cristo. Aleluia. Amém. Glória ao bom Deus, né? Então, sem delongas, vamos estar lendo, vamos continuar Provérbios 15, né, do 18 ao 33. Diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Você já conheceu pessoas, né, vamos dizer assim, de pavio curto, né? Pessoas explosivas. Então, normalmente pessoas assim, elas tendem a causar muitos problemas, muitos problemas. Então, nós temos que buscar o que? A paciência, né? A paz. Não acaso o fruto do Espírito Santo contém longanimidade, contém domínio próprio, né? Também tem paz. Então, o fruto do Espírito nos capacita a vencer essas situações, né? Às vezes vai falar assim: eu vou orar para que Deus me faça fluir no fruto da longanimidade ou no fruto do domínio próprio. Então, não é assim que funciona, tá? Você não ora para isso. Então, por quê? Quando você lança a semente, se você lança uma semente de laranja, né, você vai plantar uma laranjeira, então o que você espera? Que daquele pé cresça, né, e ele nasça fruto. Então ele vai precisar de duas coisas: de uma semente boa e de um solo fértil. A semente vem daquele que semeia. Então o fruto, né, veio de quem? Quem semeia em nós? O Senhor, pelo seu Santo Espírito. Mas nós somos o solo. Então, se você for um solo ruim, não tem como você frutificar. E qual que é o segredo? Andar no Espírito. Quem anda no Espírito não satisfaz a concupiscência da carne, né? Ele vai dizer quais são as obras da carne, qual é a vontade da carne. Ele vai dizer qual o fruto do Espírito. Então, como eu sei que uma pessoa anda no Espírito? Quando ela frutifica. Quando eu sei que uma pessoa realiza, né, digamos, obras da carne, né? Quando ela manifesta aquelas obras lá, ela faz aquelas obras. Então, que possamos ser pessoas, né, que não sejam causadores de problemas. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Então, você já encontrou pessoas que não é assim, põe empecilho em tudo? E põe empecilho em uma coisa ou outra, né, pode ser talvez uma visão limitada, algo assim, mas sabe aquela pessoa que você encontra e tudo que você tenta achar uma solução, ela tem uma contrarresposta para dificultar? Então, normalmente isso está ligado à preguiça dessa pessoa, porque ela vai ter que arregaçar as mangas, ela vai ter que fazer, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que sair do comodismo dela, né? Então ele vai dizer assim: já a pessoa correta, que é o que? Uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha, por mais difíceis que sejam as coisas, ela vai conseguir vencer, ela vai conseguir romper. Então, você consegue diferenciar, né, para uma pessoa que é preguiçosa ou não. Uma pessoa que é preguiçosa vai colocar dificuldade em tudo. Então, você já encontra uma característica de pessoas preguiçosas aqui, né? O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Então, o que nós temos aqui? Conselhos, né? Você é resultado, eu e você somos resultados daquilo que os nossos pais nos ensinaram, que também tem um reflexo dos nossos avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Eles foram desencadeando de geração em geração, né? Eles foram passando princípios e valores que chegaram a nós. Então, ele vai dizer: o filho que é sábio,
Qual o filho sábio? Que ouve a instrução, que ouve o conselho, né? Ele dá alegria, ele dá muita alegria aos seus pais. Mas o sem juízo, ele despreza, ele vai desprezar o conselho, ele vai desprezar a orientação, né? E vai fazer com que a sua mãe passe vergonha. Então, isso nós podemos observar. O tolo se diverte com suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Então, nós temos aqui, né, que situação? Normalmente pessoas tolas, né, são pessoas que não só caminham na ignorância, mas também caminham no egocentrismo, no egoísmo, né? Ele vê algo errado, ele insiste no erro. Uma pessoa tola insiste no erro, continua fazendo tolices, continua fazendo coisas erradas e ele ainda se diverte com isso. Como é possível, né? Pois é, ele se diverte com isso, mas a pessoa que tem sabedoria, a pessoa que tem graça da parte de Deus, né? Ela sempre vai saber fazer o que é correto, ela vai saber a hora de decidir, a hora de ficar quieto, né? Então busque sabedoria do alto. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Então, por que muitas coisas nossas dão erradas? Sabe por quê? Porque nós desprezamos pessoas que já viveram o que nós vivemos, como pai e mãe. Quantas vezes eu e você às vezes falamos para os nossos pais: não, pai, não, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. E ele viveu algo parecido, ele fez, deu ruim, e ele quer passar um conselho, né? Passar. Hoje, né? Fala-se muito em mentoria, né? Você ser mentoriado. E ele está dizendo o seguinte: o que é mentoria? Mentoria são conselhos, né? Então, quando não há conselho, quando não há alguém para te orientar, alguém com mais experiência, a chance das coisas darem certas são muito pequenas. A possibilidade de fracassar é muito grande. Mas assim, com muitos conselheiros há sucesso. Por quê? Porque você vai criando filtros. Então você talvez possa ter um conselheiro na área comercial, um conselheiro na área de finanças, um conselheiro na área de marketing, um conselheiro na área de liderança. Então você vai recebendo os conselhos e você vai aplicando. Você vai mudando uma coisa aqui, mudando uma coisa ali, né? E com isso você vai tendo sucesso nos seus empreendimentos. Saber dar a resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Então, veja que privilégio, né? São poucos os que conseguem dar uma resposta. Uma resposta que venha contento, uma resposta que tira o peso, uma resposta que destrava. São poucos, né? Quantas pessoas que Deus já usou para dar uma resposta para você? Foi poucas, né? A maioria, às vezes, se brincar, trouxe mais confusão para sua mente do que uma resposta em si, né? E nós sabermos dosar as nossas palavras, sabemos em que momento falar, né? É isso que aqui está falando. Como é boa a palavra certa, na hora certa, porque tudo tem seu tempo. Então, às vezes, eu posso dar uma palavra certa para o momento errado. Então, a palavra certa, no momento correto, ela é boa, ela é agradável, né? Então que possamos estar sendo instrumentos de Deus para dar a palavra correta na hora certa, né? A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida, né? Então existem caminhos que nos levam a, digamos assim, a uma vida de fracassos, uma vida de derrotas, né? E a pessoa sábia, ela vai ponderar o seu caminho, né? Talvez você não saiba aonde você vai chegar, mas você pelo menos já sabe o caminho a percorrer, né? Tem pessoas que às vezes para chegar em alguns lugares, elas aplicam golpes, elas difamam, né? Então isso aí são caminhos de morte. Ela não vai se dar bem fazendo essas coisas. Então ele está dizendo que pessoas que têm sabedoria, elas não usam isso, elas não usam esses caminhos, né? Eles só pela estrada da vida, que é a vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus revelada na sua palavra, amém? O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Então, toda pessoa orgulhosa, ela tem um problema seríssimo com o Altíssimo, tá? Por quê? Porque Deus, ele é digno de
toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, né? Deus é bendito acima de tudo. E vem uma pessoa que se acha alguma coisa, então ele não gosta de se relacionar com esse tipo de gente, né? Ele está dizendo que ele derruba. Quando Deus encontra um orgulhoso, ele derruba. Ele permite que haja um caminho de derrota para essa pessoa, né? E ele vai dizer assim, mas protege a propriedade da viúva. Por quê? Porque nesse tempo aí, viúvas elas eram desamparadas, elas ficavam com aquilo que o marido deixava. Então, se ele construía um patrimônio, ela tinha bastante coisa, mas se ele não construía patrimônio, então ela ficava sem nada. E aqui está dizendo, né, que a viúva, essa mulher desamparada, ela pode ser desamparada pelo homem e pela sociedade, mas jamais por Deus. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Então veja, aqui revelando uma vontade de Deus, né? Que Deus detesta os pensamentos dos maus. Pessoas más, quando pensam, é desagradável a Deus, fede as suas narinas, né? Mas pessoas que dizem palavras que são boas, ou seja, estão de acordo com a vontade dele, com a palavra dele, né? Então, isso é agradável a ele. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Então, há muitas maneiras de você enriquecer, né? Das maneiras mais desonestas possíveis, você aplicando golpes, né? Você assaltando, né? São as piores maneiras. Qual o problema? Quando você faz essas coisas, não é só você, mas todos que te cercam. Todas as pessoas que te cercam são afetadas, né? E quem não gosta, quem odeia o suborno, viverá mais. Por que suborno? Porque às vezes tem pessoas que para receber benefícios, ela precisa acionar alguém, oferecer uma gratificação para essa pessoa, para que essa pessoa, digamos assim, dê acessos, né? Então, ele está dizendo, quem não pratica essas coisas, quem odeia isso, vai viver muito mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém, as suas palavras causam problemas. Então, um dos segredos é você não se antecipar. Quando tiver alguém falando com você, espera, tenha paciência, deixa essa pessoa falar. Lógico, se vem um raciocínio e você teme perder essa linha de raciocínio, né? Porque acontece, você pode pedir um com licença e falar, né? Mas uma coisa que nós temos que pensar é o quê? Tomar todo o cuidado antes de dar uma resposta. Tem pessoas que falam coisas que não deveriam falar, fazem promessas que não deveriam fazer, por quê? Porque elas não pensam antes de responder. Quando elas respondem logo, ela vai criar um problema, ela não pensou nas consequências, ela não pensou que quando ela dá a sua palavra, quando ela empenha algo, isso gera toda uma cadeia de consequências, né? Então ele vai dizer que as pessoas más podem causar uma série de problemas porque gostam de responder logo, né? O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Então, sim, a gente pensa que Deus está perto de todo mundo, mas na verdade Deus está perto dos arrependidos, né? Ele vem buscar as pessoas e aquele que se arrepende, ele se volta para ele. A Bíblia diz, volte-se para o Senhor e ele se voltará para vós, né? Então, pessoas que andam no caminho da impiedade, Deus está longe. Mas quem anda em justiça tem a sua oração ouvida. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Então veja, às vezes a gente tem pessoas, né, que se dizem amigos, eles só trazem más notícias, né? Eles só trazem coisas ruins, né? E às vezes até o olhar dele ou dela é perverso, né? E ele está dizendo assim, um olhar amigo alegra o coração. Quando você encontra um amigo, quando você revê um amigo, você fica muito alegre, né? E quando principalmente esse seu amigo traz uma boa notícia, é aí que você fica mais alegre ainda, não é? Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica
mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde e respeitado. Então veja, se você tem uma facilidade para ouvir conselhos, então você vai conseguir andar no meio de pessoas que são capazes para dar os melhores conselhos. Agora, se você é uma pessoa que tem dificuldade, então são poucas as pessoas que vão querer andar com você, né? Porque vai dizer assim, quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Então, à medida que vem uma pessoa e fala assim, você não acha isso, você não pensa isso, por exemplo, todos que me procuram dando um conselho, eu pondero. Eu vou levar em oração, eu vou perguntar, Deus, e é isso? Isso é bom, isso não é bom? Né? A gente está aberto a conselhos, por quê? Porque eu quero andar na presença dos sábios, eu quero ficar mais sábio, né? Então, existem olhares que são muito melhores do que os nossos olhares. Pessoas de fora, às vezes, enxergam coisas que eu que estou dentro não enxergo, né? Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então, aqui está mais uma lição do conselho do Senhor, né? O temor do Senhor, né? Ele é o princípio da sabedoria. Então, deixamos aqui mais alguns conselhos, que o Senhor Deus possa te abençoar, te guardar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendemos graça a Ti. Obrigado, Santo Rei, obrigado, Santo Deus. Se não fossem as Suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde, seja conosco, perdoa as nossas falhas, purifica-nos, redime-nos no sangue de Jesus o Cristo. Cuida de cada um de nós, Senhor, visita cada lar, cada família. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse devocional, mas eu peço que o Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, se revele para eles. O que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória ao bom Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Um grande abraço, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém.